Imagina um notebook gamer sem muita firula, só com o necessário para você ter uma ótima experiência com jogos e também no trabalho. Essa é a proposta do Lenovo Lock Essential. Ele tem uma configuração mais parruda e uma ótima tela, resolvendo o problema da versão anterior do gamer da Lenovo. Ele ocupa o espaço que era do Gaming 3i e pode ser um dos mais vendidos desse ano. Eu passei um tempo jogando e trabalhando com esse cara, e agora bora descobrir se ele realmente vale a pena. Sempre lembrando que tem links de compra aqui na descrição. E para você ficar sempre sabendo das promoções do dia a dia, é só escanear o QR Code aqui da tela ou acessar escolha.cc/grupo. Lá você vai encontrar o nosso grupo de ofertas, onde uma equipe dedicada te envia os melhores achados diariamente. Dá uma passada lá depois do vídeo e bora pra vinheta. Para começar, a linha Lock sempre teve um equilíbrio bom entre o visual gamer e o profissional, tanto que sempre indicamos a versão de 2024 para quem precisa trabalhar com uma placa de vídeo dedicada. O Lock Essential, então, parece ser o meio termo perfeito. Ele traz uma placa de vídeo de entrada ainda, porém potente, a RTX 3050, junto de uma tela com alta taxa de atualização que agrada mais o público gamer, mas um corpo compacto e até mais sóbrio que os modelos anteriores. Não que ele seja muito diferente. Tirando o tamanho, eu diria que a diferença mais perceptível é o símbolo Lock, que saiu dos cantos e agora está centralizado. Mas mesmo essas pequenas mudanças já transformam o design em algo mais maduro. Dimensões menores também afetam o peso, que agora é de aproximadamente 1,7 kg. Tá ótimo para um notebook desse tipo e para mim que sempre o carrego na mochila. O que não muda por aqui é o material do corpo. Ele é inteiro de plástico, conforme esperado para a categoria que ele se situa. Na parte de dentro, tanto o palm rest quanto o trackpad seguem a textura lisa da tampa com a sensibilidade do mouse dentro do padrão, que é um quebra-galho aqui, né, para a rotina. O teclado traz os mesmos pontos positivos e negativos dos seus irmãos. É bem silencioso e macio, até mais do que a média dos notebooks gamers de entrada. Ele tem retroiluminação, que inclusive ilumina as letras, não é apenas um backlight. Isso ajuda em ambientes escuros. Além disso, o fato deles seguirem o mesmo cinza do restante do notebook também me agrada. A reclamação só fica no tamanho das teclas. Elas são pequenas. Mesmo depois de eu me acostumar, eu acho que ainda prefiro mais espaço, né? Botões maiores. Pelo menos um último ponto positivo, que sempre deve ser mencionado, é o botão Power separado do restante das teclas. Caso essa parte pare de funcionar, você ainda conseguirá ligar o notebook e conectar um teclado externo. É muito bom ter isso. E agora, subindo para a tela, felizmente, ela saiu dos 60 Hz. As versões mais novas chegam com taxa de atualização de 144 Hz, que durante a jogatina deixa a sensação de movimento muito mais fluida. É algo muito desejado por quem joga no notebook, ainda mais quem foca nos competitivos, que atingem taxas de quadros por segundo ainda mais altas. Além disso, a resolução é Full HD no tamanho de 15,6 polegadas. O painel se mantém com bom IPS para a categoria, atingindo também boas cores. Ela é capaz de reproduzir 100% do espectro sRGB e até 81% do DCI-P3, que é o padrão de Hollywood. O contraste é ok, 1190x1, e o brilho suficiente, 314 nits. Não dá para dizer que é uma baita de uma tela boa, mas para consumir conteúdo, jogar e até trabalhos que não exijam a maior precisão das cores possível, ela é boa. E por falar em limitações, outra parte que deixa até mais a desejar é a webcam. A resolução dela é apenas HD, que não é boa, principalmente em média e baixa luz. Para um notebook que quer fechar esse espaço, né, entre gamer e produtividade, a webcam, na minha opinião, precisava ter mais qualidade. Para fazer reuniões, por exemplo, ela é muito fraquinha. Seguindo pelo corpo, eu estava preocupado com a questão de conexões por conta das suas dimensões reduzidas, mas temos um conjunto ok. Do lado direito você encontra uma USB-A 3.2 de primeira geração e um leitor de cartões SD. No esquerdo temos a entrada proprietária da fonte, uma RJ45 para o cabo de internet, que é sempre bom, e uma saída HDMI 2.1. Tudo somado a uma outra USB-A e também uma USB-C 3.2 com taxa de transferência de 20 gigabits por segundo. Por último, um P2 combo para fone e microfone. Ah, e essa USB-C ela é apenas para leitura de dados, tá? Não dá para carregar o notebook por ela. Então, é melhor guardar a fonte que vem junto do notebook. Por fim, nas conexões sem fio, ele é compatível com Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2. É um conjunto operante, atualizado na parte de conexão sem fio,
mas faltam alguns detalhes como o carregamento por USB-C. Mas ó, o que define o notebook gamer, mesmo com esse apelo para a produtividade, é o hardware. Então vamos falar sobre ele logo depois de uma pergunta. Você já conhece o nosso comparador Escolha Segura? Por lá você consegue comparar o preço entre várias lojas, aplicar cupons automaticamente, ver o histórico de preços e criar um alerta para ser avisado quando o valor do produto chegar no ponto que você quer. Os links estão todos aqui na descrição e bora continuar. Olha, eu confesso que esperava algo diferente quando vi o nome Essential, já que o processador desse modelo é um chip de série de alto desempenho da Intel. Ele está equipado com o i5 12450HX, a evolução, com aspas, do 12450H, que está em vários modelos gamers de entrada aí nas versões passadas. Eu usei essas aspas porque, além do nome, só o TDP muda, saindo de 45 para 55 watts no mais novo. Na verdade, antes de entrar no assunto desempenho, essa subida para o HX gerou um problema, igual acontece lá no Lenovo Lock HX. O processador não consegue ser alimentado apenas com a fonte do notebook enquanto você joga. Em dado momento nos testes, o consumo da placa de vídeo teve picos de 71 watts mais 68 watts do processador. Apenas esses dois componentes estavam gastando 139 watts. Isso para uma fonte de 135, claramente insuficiente. Então ele precisa começar a puxar a carga da bateria também. Não é um consumo super alto, tá, da bateria. Aos poucos você vê a porcentagem caindo enquanto joga, o que significa que dificilmente ele vai acabar durante uma sessão. Mas é um desgaste constante que vai reduzir a vida útil da bateria. Assim, existe solução. Você pode comprar uma fonte da Lenovo com mais potência, que vai conseguir alimentar o 12450HX, mas é um gasto extra. Essa fonte mais potente, original de marca de 280 watts, custa R$ 230 no Mercado Livre e resolve o problema. Só se lembre de sempre somar esse valor no final para comparar o Essentials com os seus concorrentes. É um problema chato, mas que não impede você de usar o notebook. Ainda acho importante ter isso em mente agora que nós vamos falar de performance. Começando pelos testes sintéticos, no Cinebench atingimos um total de 9.092 pontos em multicore e 9.595 no modo de desempenho no teste rodado 10 minutos consecutivos. Mostra que ele consegue manter uma boa performance. Tudo isso com a AI Engine Plus ligada, que é a ferramenta da Lenovo que ajusta automaticamente o desempenho do notebook para os momentos que ele mais precisa. Em todos os testes, aliás, ele funcionou muito bem, e alguns resultados depois de ligá-lo foram melhores até do que no modo desempenho. Então dá para usar o tempo inteiro sem se preocupar, e também com o computador mais silencioso. E aí os testes práticos, bom, vocês estão vendo aí os resultados na tela. O processador se sai bem na maioria dos jogos testados, apenas o Assassin's Creed Shadows, que é um título bem recente, sofreu um pouco mais. Ele atingiu um resultado maior que 30 quadros por segundo no médio, sem nenhum tipo de tecnologia de geração de quadros, abrindo margem também para você mexer nas configurações e ter uma experiência melhor. No restante, ele foi bom o suficiente, sempre se mantendo acima ou muito próximo dos 60 quadros por segundo, isso já em uma configuração legal. O único jogo que eu rodei com tudo no baixo foi o Fortnite, já que é comum a comunidade dos games competitivos jogar dessa forma para empurrar mais quadros. Nesse caso, ele ficou com uma média de 125 FPS depois da primeira queda no mapa, porque no início, quando os jogadores ainda estão entrando no jogo, ele sempre trava bastante. Em resumo, a experiência em games é muito aceitável, principalmente para jogadores casuais. E para finalizar, vale dizer que ele vem com 16 GB de RAM DDR5 de 5600 MHz, porém tem dois pulos do gato aqui. O primeiro é que o máximo suportado pelo processador é 4800 MHz, então por mais que o pente seja maior, ele está rodando a 4800. E segundo, infelizmente, esse lock só tem um slot de memória na placa-mãe. Então esteja ciente que é possível fazer um upgrade, caso essa seja a sua vontade, mas vai ser necessário atingir um pente inteiro de 32 ou 64 GB, que são mais caros para você fazer um dual channel. Contudo, os 16 GB são suficientes para o Windows e praticamente todos os jogos da atualidade. E pensando em bateria, mesmo sem contar com aquele problema do processador gastão, o Lock Essentials não é nada econômico. Nisso, ele é totalmente um notebook gamer, já que foram apenas 4 horas e 40 minutos para esgotar o tanque no nosso teste de reprodução de vídeo. No sentido contrário, a fonte de 135 watts tem carregamento rápido e vai de 0 a 75% em 1 hora. Imagino que foi essa estatística, junto do tamanho físico menor dela, mais apropriado para carregar numa mochila, que estimularam a Lenovo a utilizar esse modelo. Mas na prática existe aquele problema lá do desgaste de bateria.
E querendo ou não, esse é o maior incômodo do notebook. É a segunda vez que a Lenovo meio que bate na trave. O Lock de 2024 era um modelo super redondo no quesito desempenho, mas dava um tiro no próprio pé, já que se posicionava para o público gamer, trazendo apenas uma tela de 60 Hz. Agora o Lock Essentials é mais compacto, bonito e tem poder de fogo o suficiente para se manter relevante no mercado, mas com esse erro de dimensionamento bem chato. Tudo bem que é mais fácil você arrumar a fonte do que a tela, mas lembre-se sempre, de novo aqui, lembrar vocês, de somar o valor no preço final. Mas agora eu quero saber de vocês. Comenta aqui embaixo o que você achou e se compraria ele mesmo sabendo desse carregador aí com problema. Não esquece também que tem links de compra na descrição, incluindo o nosso grupo de ofertas e o comparador. Eu fico por aqui, até a próxima!